Tudo na vida tem um propósito. Não fomos feitos por acaso. Não. Deus nos criou com um propósito muito claro. Vocês, homens e mulheres, com um propósito muito claro. E tudo que nós temos ao nosso redor claramente tem um propósito. Deus nos fez com um propósito. A nossa vida visa a glória de Deus. E dentro deste propósito maior de glorificar a Deus, nós fomos feitos para contribuir de alguma medida, medidas diferentes, dentro desse projeto chamado Projeto Redentor. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Isso é importante. Homens, sabem qual o propósito de Deus para a vida de vocês? Bem como posso perguntar também para as mulheres. Sabem qual o propósito de Deus para a vida de vocês? Saber aquilo que Deus quer para nós é tão bom como poderíamos comparar em descobrir a função ou a utilidade de elementos da natureza. E quando o homem descobre, ele usa em abundância. Ele tira melhor proveito, não é verdade? Quando o homem descobre o propósito daquilo que temos na criação, o homem aproveita bem melhor aquilo que Deus nos deu. Porque Deus fez tudo com propósito. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Senhor Deus amado, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, e já a ouvimos, Senhor. Tua palavra, que é o Teu poder para a salvação, que nos ensina a viver para a Tua glória, nos exorta para sermos santos, nos conforta nos momentos difíceis e nos aponta para Cristo em todo momento, de forma que tenhamos viva a esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Que o Senhor possa dar-nos entendimento, quebrantar corações e operar poderosamente por meio dela em nossa vida, de forma que sejamos edificados para o louvor da Tua glória. Tudo isso nós oramos, agradecidos e na dependência do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como disse, Deus tem propósito para a nossa vida. Ele tinha propósito para a vida de Abraão, um homem que, vivendo em Ur dos Caldeus, serviu a deuses que eram cultuados naquela cidade, mas de repente, pela graça, misericórdia e propósito do Senhor, foi chamado para uma nova caminhada. Deus não só queria salvar aquele homem, mas a partir daquele homem Ele queria salvar muitas outras vidas, de forma que disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha propósito, e o propósito de Deus é demonstrado tanto na pessoa de Abraão, que dentre tantos Ele escolheu especificamente o Abraão, ainda Abrão, mas também na figura do homem. Deus não falou com a esposa de Abraão, Deus não falou com os servos de Abraão, mas escolheu Abraão, e sendo Abraão homem, cumpriria um papel fundamental na história da redenção. Ele era o responsável por todo o seu clã, toda uma grande família, que não só envolvia a esposa, já que não tinham filhos ainda, mas todos os que estavam debaixo da liderança de Abraão, porque ele, sendo o cabeça de todo o clã, de toda a família, era o responsável por ser um mediador entre Deus e todo aquele lar que Deus estava chamando. Nós sempre olhamos para Abraão, mas tirando um pouco dos olhos de Abraão, apenas para ver a dimensão do que Deus estava fazendo por meio dele, lembre que havia uma família de muitas vidas que, estando debaixo da liderança dele, seriam abençoadas. Muitas vidas seriam alcançadas. Quando Abraão obedece, Abraão não apenas está sendo salvo porque creu em Deus, confiou em Deus, Abraão está salvando vidas, porque junto com Abraão, que vai passar em Harã, depois desce para Siquém, e então
fica na terra de Canaã, conforme a palavra do Senhor, conforme a promessa do Senhor, Abraão está levando uma família, Abraão está levando muitas vidas. Quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem e a mulher de uma só vez, não. Deus cria apenas o homem com o propósito de que este fosse o mediador, como nós vamos encontrar em 1 Coríntios 11, versículo 7, em que Deus diz por meio do apóstolo Paulo que o homem não deveria, na ocasião, ele fala, cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Deus fez o homem para ser a sua imagem e representante. Havia um papel esse que é tão importante que Adão recebeu a responsabilidade de cuidar de uma criação, inclusive de sua mulher, para que toda a criação fosse conduzida conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus. Agora nós temos um outro homem, responsabilizado por Deus, por conduzir toda uma família, conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus, e nas mãos daquele homem, um mediador entre a família e Deus, e um instrumento para uma salvação cósmica, uma salvação de amplitude cósmica, um homem que seria um grande instrumento para redimir nossa vida, pois por seu filho, Deus traria a salvação. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E é preciso que nós compreendamos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós encontramos no capítulo 18 um papel importantíssimo ocupado, realizado por Abraão, mas também um por Sara. Afinal das contas, a Sara será a mãe de uma longa genealogia em que o Filho de Deus nasceria. Lembrem que Jesus, que nasceu de Maria, então teve em Maria um instrumento de Deus para dar à luz ao Filho Redentor, aquele que Deus havia prometido lá atrás. Papéis importantes. A história da redenção envolve a gente. Não somos chamados por Deus a uma vida passiva. E mesmo que Deus seja o Senhor que planejou e executa poderosamente todo o seu projeto de redenção, Deus usa pessoas para que esse projeto seja realizado. E aqui Deus está usando um homem e uma mulher. Se Abraão não compreendesse seu papel de homem, líder, que governa a família e que conduz esta família, Abraão teria negligenciado o lar. Se Sara não compreendesse o seu importante papel materno, no qual ela não só daria a luz, mas também conduziria filho, nós não teríamos esta genealogia. Ou seja, Deus fez assim com propósito. Deus quis assim. Nós queremos nos dirigir mais especificamente aos homens, como é o nosso propósito, sem deixar que as mulheres percebam que Deus tem um propósito para todos nós, diferentes propósitos, mas tem. Porque nós participamos da história da redenção, e mesmo que Jesus Cristo já tenha vindo, morrido por nós, e apenas esperemos a sua volta, este apenas é um apenas bastante profundo, porque 2000 anos também faz parte da história redentora, no qual a igreja está levando o evangelho, alcançando vidas pela pregação da palavra, testemunhando a glória de Deus, lutando pela fé, fazendo então ativamente uma obra que Deus a confiou e que ela deve fazê-la com dedicação, sabendo que Deus está usando a igreja para cumprir o seu projeto redentor. Como disse Paulo em Romanos 10, se não pregarem, como vão ouvir? Como vão crer? Como vão ser salvos?
participamos do projeto redentor. Mas observem, homens, o papel importante da masculinidade, do ser homem, do Deus ter feito homem, confirmado aqui também no capítulo 18. Deus está caminhando em direção a Abraão, ou em passagem. Uma passagem proposital, mas está indo em passagem para saber se Sodoma e Gomorra era aquilo que chegou a Deus como informação, tão pervertida como disseram ao Senhor. E caminhando em passagem por onde Abraão estava, Abraão vai até o Senhor para pedir que ele espere. Ele ali vai oferecer ao Senhor algo. Abraão vai em encontro ao Senhor, de encontro ao Senhor, e oferece ao Senhor aquilo que ele poderia dar de melhor em casa. E Deus aceita. Abraão toma naquele momento a frente e, em nome de toda a família, vai oferecer a Deus quase que uma oferta. Eles vão preparar uma refeição para o Senhor. A dúvida se ele já sabia que era o Senhor ou não, o texto não nos diz. Mas o diálogo mostra uma familiaridade. Afinal, o Senhor já havia aparecido para Abraão anteriormente. E Abraão, que já havia visto o Senhor, como outra vez está acontecendo, já o adorara antes, como diz no capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. Portanto, ainda que o capítulo 18 não nos diga se Abraão sabia com quem estava lidando, o fato de que Deus já tinha aparecido para Abraão dá-nos a entender que ele já estava familiarizado com o Senhor. Cristo já tinha aparecido para Abraão. Mesmo de passagem, é uma passagem que o texto nos conduz a entender proposital. Deus vai se revelar a Abraão mais ainda. Ele já havia se revelado em parte, como em parte Deus vai se revelando pouco a pouco. E Deus vai ao encontro, Ele quer se revelar. E aquele que toma a iniciativa para ir até Deus é Abraão, é o homem, é aquele que vai ao encontro do Senhor para dar ao Senhor aquilo que Ele pode de melhor, para oferecer ao Senhor aquilo que Ele pode junto com a família. E Deus aceita essa mediação de Abraão, um homem como mediador entre Deus e a sua família, alguém que está conduzindo lá para Deus. E uma vez aceito, Abraão faz a família participar de todo daquela oferta, aquela dedicação que está sendo dada ao Senhor. Sara faz isso, criado faz aquilo, família trabalha, vamos oferecer ao Senhor. E aí todos se envolvem, conduzidos por Abraão. Abraão foi o escolhido de Deus para trazer à luz Cristo Redentor, aquele que tomou a iniciativa de dar a vida por nós. Abraão vai ao encontro do Senhor para satisfazer ao Senhor. Cristo foi ao encontro do Senhor na cruz do Calvário para satisfazer ao Senhor, e aquilo que ele fez por toda a sua família, que em Efésios a igreja é chamada de a família de Deus. Mas ele não só fez por nós, mas nos convidou a viver uma vida com o Senhor. Cristo nos envolve como Abraão nos envolveu. A masculinidade, liderança de Abraão e outros líderes que vão aparecer propositadamente apontam para a pessoa de Cristo, que toma a iniciativa, que se sacrifica pela noiva, que é a noiva do Cordeiro, a igreja, que se entrega, que faz o que é necessário, convida ou convoca a sua igreja para viver uma vida para a glória do Senhor, uma liderança. Nosso papel como homens aponta para Cristo,
quando cumprido fielmente. Porque Cristo é o cabeça de toda a criação. Portanto, todas as vezes que nós mostramos ao mundo, vivemos diante do mundo, a nossa liderança, o nosso papel como líderes, como em certa medida mediadores, aqueles que têm uma regência, que devem ir à frente para tomar uma atitude. Quando nós o fazemos, nós estamos apontando para Cristo, porque nós estamos copiando o modelo que é Cristo. Um homem que lidera sua família conforme Cristo, está apontando para Cristo e mostrando ao mundo que Cristo é assim, o nosso líder gracioso, amoroso, bondoso, que conduz a sua igreja, que morreu pela sua igreja, que media entre Deus e a igreja. Abraão faz isso. Abraão então providencia tudo o que precisa providenciar e traz ao Senhor a oferta, aquilo que ele disse que prepararia, uma boa refeição. O Senhor então, junto com os dois homens que estão ao lado, dificilmente não poderíamos entender como dois anjos, e então, como vai nos dizer os capítulos posteriores, os mesmos que estarão com Ló, eles comem, se satisfazem, e então chegamos no versículo de número 17, quando agora Deus vai de encontro a Abraão para revelar a sua vontade. A vontade do Senhor agora vai ser revelada para Abraão. Deus diz: por que eu vou ocultar para Abraão o que vou fazer, já que eu o escolhi para ser um instrumento de redenção? E ele repete: e nele serão benditas todas as nações da terra. Homem, você está cumprindo o seu papel de líder, cabeça do lar, conduzindo a família até Cristo, sabendo que Cristo é o modelo de perfeito cabeça, líder. Ele é o perfeito modelo de liderança para todo homem, de forma que nele nós temos o exemplo ideal de como conduzir família, igreja, sociedade. Você está sendo esse exemplo. Sua vida é um instrumento de Deus para conduzir outras vidas. E não foi a sua mulher que Deus escolheu, não. A mulher é uma auxiliadora, é aquela que ajuda o homem nesse papel tão grande de ser um instrumento de Deus para levar ao mundo a vontade de Deus. Lembrando que quando Deus fez isto com Adão, já estava apontando para seu filho Jesus, aquele que é o cabeça de toda a criação. Você é o instrumento de Deus para levar os demais, e a mulher ajuda, auxilia. Veja então que eu preciso apontar e aplicar às duas partes, porque enquanto o homem precisa assumir seu papel e então tomar a frente, a mulher precisa entender quão importante é o papel dela como a auxiliadora idônea, porque sem uma grande mulher do lado ajudando, não tenha dúvida que o trabalho de qualquer homem se torna difícil. Já tentou puxar uma carroça sem roda? Ou vamos dar um outro exemplo. Lembro-me que quando mais nova, a minha filha, passeando pelo shopping em que o piso é liso, ela gostava de segurar na minha mão, e então fazia uma certa, se encurvava para trás e ficava esperando que eu ficasse arrastando ela e puxando, já que o chão liso, né? O sapato ia deslizando. E a gente vai então puxando, e a criança pequenininha vai fazendo festa, se alegrando com aquele peso que ela está dando para você. É difícil. Quando nós puxamos alguém que está fazendo o peso, é difícil. Você anda, mas anda pesado. Quando a mulher não é uma auxiliadora idônea, o homem vai à frente, mas aquilo que ele faria
em pouco tempo será feito em muito maior. Aquilo que faria com facilidade será feito com dificuldade. Aquilo que talvez fosse agradável se torna pesado e difícil. Daí você vê então que, por mais que o homem seja o líder, a mulher é fundamental na vida dele para auxiliá-lo no exercício de sua tarefa de glorificar a Deus como um mediador que leva da parte de Deus as bênçãos que Deus tem para o seu povo. Homens e mulheres cumprindo os papéis que Deus deu, fazem da vida uma bênção e abençoam muitas vidas. Homem, lidere sua família, conduza a Deus como Abraão conduziu nesse primeiro momento a Deus, chamando toda a família para glorificar o Senhor. Talvez você diga assim: eu estou cansado do trabalho, minha mulher talvez não esteja tão cansada quanto eu, então é justo que ela faça e eu não faço. Mas você é o líder. O fato de ter nascido homem pesa sobre você esta grande responsabilidade. Lidere. Não mande seus filhos para a igreja, vá. Não ordene que façam algo, faça. Não ensine a ler a Bíblia, leia. Não apenas mande orar, ore. Não apenas diga o caminho, vá por ele. De forma que, como Abraão, conduza a família a Deus. Abraão não negligenciou seu papel de líder e fez com que toda uma família pudesse encontrar em Deus a salvação, porque todos os que estavam debaixo da liderança de Abraão seguiram os passos de Abraão. Onde Abraão foi, ou onde Abraão esteve, estiveram. Para onde Abraão foi, foram também. O líder, o homem, é fundamental para abençoar a sua família. Ainda que a salvação seja uma obra única e exclusiva do Senhor, por meio do seu Espírito e palavra, somos instrumentos. Se veja assim. Homem, não é verdade que o seu único papel é ser mantenedor do lar. Deus não o fez apenas mantenedor, porque na verdade mantenedor de todos nós é Deus. Quando Deus fez o homem, Deus deu tudo o que o homem precisava. Vocês têm tudo aqui para comer, para aproveitar, tudo. Deus é o mantenedor primeiro. Depois ele disse: mas olha, você vai cultivar a terra, você tem que cumprir também o papel de manter a família, sabendo que em Deus estava a fonte primária. Mas Deus não disse apenas basta. Se você cultivar a terra e der comida para sua família, cumpriu bem o seu papel. Deus deu ao homem não só a ordem de cultivar, de sustentar o lar, mas deu a ordem também de cuidar para que este lar vivesse na presença do Senhor. Por isso que os mandamentos do Senhor, os primeiros mandamentos que Deus deu ao homem, a respeito da proteção, guarda, conservação da criação, do paraíso em especial, o cultivo e a não desobediência, ou seja, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estes mandamentos não foram dados à mulher. A mulher não tinha sido criada ainda. Deus deu esses mandamentos exclusivamente ao homem. Mas, e a mulher não precisava obedecer? Sim. Mas quem ensinaria a mulher? O homem. O homem ensina a mulher, e a Eva aprende então de Adão como deveria proceder. Quão importante é o papel do homem, e ser o condutor do lar a Deus, como Abraão foi. Abraão conduzindo a família a Deus, conduza a sua família a Deus. Guarde firme no coração, você é o líder e não há substituição. Não tem como passar o bastão para a mulher, não tem como substituir, porque Deus fez você homem. Nascer homem é automaticamente ser responsabilizado por Deus para isso. Então assuma seu papel. E aí então a mulher, sabendo quão importante é o papel do homem na condução do lar, ajude-o, para que jamais a mulher ou mesmo os filhos sejam como uma criança que num shopping fica sendo arrastada
para se divertir à custa do pai, que precisa puxá-la como se ela não pesasse nada. Jamais seja um peso puxado por um líder, seja quem for, o homem da casa, o pastor, mesmo nossas autoridades, seja quem for, nem mesmo para Cristo. Não deveríamos ser para Cristo, o nosso líder, o cabeça da noiva que é a igreja. Não deveríamos ser peso para Cristo. De forma que Cristo, sempre que olhar para seu povo, olha, ai, povo difícil, que povo para dar trabalho, que povo para dar pesar, que povo complicado, como a minha noiva é cansativa, como um homem cansado de problemas causados por outro. Nunca. Pense em relação a você. Você é um peso para Jesus? Você está dando mais trabalho do que está sendo bênção? Afinal das contas, pensando nessa aplicação constante, já que tudo aponta para Cristo, já que a liderança masculina aponta para Cristo, e a igreja é chamada de a noiva de Cristo, saiba que quando um relacionamento se torna pesado, fica difícil. E por mais que uma aliança seja inquebrável, porque Deus faz aliança para a vida inteira, sua aliança é inclusive eterna, é cansativo carregar alguém que dá mais trabalho, que perturba mais do que dá prazer e satisfação. Deveríamos dar prazer a Cristo, alegria a Cristo, deveríamos satisfazer Cristo, em não sermos um peso para Cristo, assim como nenhuma mulher e homem deveriam ser peso um para o outro. Abraão então está diante do Senhor. Versículo 17, como mencionei, e o 18, Deus decide revelar para Abraão a sua vontade. Veja o papel que mencionamos anteriormente, cumprido por Adão, que recebeu de Deus a palavra, e então deveria transmitir para a mulher esse papel de mediador, um líder que vai mediar entre Deus e a criação, incluindo nesse caso até mesmo a mulher. Então, agora Abraão cumpre o mesmo papel, a mesma coisa que aconteceu com Adão, acontece com Abraão. Ele ouve a palavra do Senhor, Deus revela a sua vontade, Ele escolheu Abraão para isto, para nele cumprir-se o propósito salvador, e Deus se revela. Deus se revela para quem Ele ama. Nós nos revelamos, nós mostramos quem nós somos para quem nós confiamos, para quem nós amamos. Para quem nós não confiamos, nós preferimos ficar reservados. Afinal, não sabemos com quem estamos lidando, se é bom ou ruim mostrar quem somos. Usando essa analogia, Deus se revela para quem Ele ama, para o seu povo, porque é o povo que Ele quer que conheça quem Ele é e a graciosa salvação que Ele tem. Abraão aqui é um instrumento, ele ouve de Deus a revelação da vontade do Senhor, e Abraão é o instrumento para ensinar a sua família sobre a vontade do Senhor. Deus, quando conversa um pouco antes, nos versículos anteriores, acerca do filho prometido, aquele Isaque, que aponta para Jesus, Ele chama Abraão e fala para Abraão: cadê Sara, Abraão? Sara está lá na tenda dela. E ele diz para Abraão: olha, vai acontecer o seguinte, daqui a 1 ano vocês terão um filho. A Sara estava bisbilhotando a conversa, e ela ouviu então que aquilo que Deus disse para Abraão. Na verdade, nesse momento podemos dizer que Abraão nem precisou se dar ao exercício de ensinar para Sara alguma coisa. Ela mesma já estava de cantinho ali ouvindo atentamente. Ela não creu, ela riu. A palavra rir é exatamente a palavra Isaac. A raiz da palavra Isaac, o nome do filho é sorriso. O riso de Sara dá nome ao seu filho.
Aquele que ela duvidou ser possível nascer, tem no nome a lembrança da dúvida dela. Todas as vezes que Sara olhasse para Isaac, lembraria de seu riso fruto de dúvida, seu riso incrédulo. Ela sempre lembraria disso. Deus revela para Abraão, porque ele deve ensinar a sua família a vontade do Senhor. É interessante que nessa responsabilidade de transmitir a vontade do Senhor, Paulo trata em Timóteo, em Coríntios, que as mulheres na igreja deveriam procurar aprender a palavra de Deus em casa com os maridos. Paulo fala mais de uma vez da importância do homem como um mestre da casa, o ensinador. Nós perdemos isso. Assumimos no nosso ocidente de tal forma a ideia de que o pastor é o único responsável pelo ensino das famílias, que nós trazemos toda a responsabilidade de cuidar do lar de cada um para debaixo da vida do pastor. Quando o homem é um mestre da casa, quando um homem também deve ensinar em casa. Afinal das contas, nós preparamos famílias para que saibam cuidar, preparamos homens para que saibam pastorear a própria família, pastoreamos pessoas para que saibam fazer a obra do Senhor, e não apenas para que venham a estar o tempo inteiro na dependência do pastor, como se nada pudessem fazer sem ele. Homens, vocês conhecem Bíblia? Como vão ensinar ao filho? Como vão ensinar à esposa? Quando a esposa tiver uma dúvida, para quem ela vai? Ela chega para o marido: eu li essa passagem e não entendi. Alguns maridos vão dizer assim: vamos perguntar para o pastor? Naquele momento, é o momento em que o marido pode dizer: vou pesquisar, vou estudar. Não consegui, vou perguntar ao pastor, vou tentar trazer a resposta. Afinal, o Senhor me deu uma missão importantíssima. Sou o cabeça deste lar e devo trazer respostas para essa família, porque sou eu que a conduzo, sou eu que a lidero, e sou eu que estou também incumbido da responsabilidade de apontar para Cristo nessa relação familiar. E então o homem cumpre um papel importante no amadurecimento da família. Famílias em que homens são maduros, conhecem a palavra de Deus, porque ouvem a Deus como Abraão, para ensinar a família. Tem famílias também maduras. Então, homens, mesmo com curto tempo, mesmo com as dificuldades, procure aprender a palavra de Deus. Ouça Deus se revelando para você pela Escritura. Ouça, para que você possa ensinar a sua família, a sua esposa, aos seus filhos. Observem que, fruto dessa negligência que começa no lar, muito comum encontrarmos na igreja, que não só a SAF é mais ativa, como também nós encontramos professores de escola dominical muito mais mulheres, cuidando de crianças, adolescentes. E ainda que as mulheres possam e devam ser bênção, os homens deveriam ser o exemplo para elas, de tal forma que deveriam ser o exemplo tanto no conduzir todas as coisas, a vida dinâmica da igreja, quanto também estar ensinando as mulheres a como fazer. E não o contrário. É bom ver mulheres maduras, é bom ver mulheres que conhecem a palavra de Deus, mas é melhor ainda ver homens que conduzem essas mulheres com maturidade e na palavra de Deus, porque significa que então a família está saudável. A família está saudável. Deus responsabiliza Abraão, e veja o que diz o versículo 19: porque eu o escolhi. Ele se dirige a Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, e que guardem, ou a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo. Deus escolheu Abraão.
o homem, para que ordene a sua família, a fim de que guardem os caminhos do Senhor, as palavras do Senhor. Deus queria que ele preservasse pelas gerações seguintes a revelação, para que Deus fosse conhecido em todas elas. Homem, você é muito importante no projeto redentor, para que você, com firmeza, com conhecimento, com sabedoria e tendo Cristo como modelo, conserve a palavra de Deus e faça com que ela seja conhecida pelas gerações. Filhos precisam conhecer a Cristo, e é você o primeiro a tomar a iniciativa. Nossas gerações seguintes, as gerações seguintes precisam conhecer a Cristo, e você deve ser um ponto de partida, pois Deus escolheu o homem para isso, e aqui em específico Abraão, porque o propósito de Deus era que Cristo viesse de uma família que conservasse a palavra do Senhor, de um povo que andasse com Deus, temesse a Deus e glorificasse a Deus. Quando Cristo voltar, deverá encontrar descendência de seu povo, desta geração, vivendo fielmente para a glória do Senhor. E o principal responsável é você, homem. É você. Tome a iniciativa, faça o que tem que ser feito, assuma sua responsabilidade, lembrando que Deus escolheu você para cumprir este propósito dentro da história da redenção, de conservar e propagar a revelação divina, a Escritura Sagrada para as gerações seguintes. Assim como Deus escolheu Abraão dentro de deste projeto, com o propósito de trazer Jesus à luz, dentro de um povo que tivesse conservado a palavra de Deus e propagado geração após geração. Seus filhos, os seus filhos, eles dirão ou mostrarão temor e amor a Deus como o pai, como a mãe, podemos incluir com certeza como exemplo para a vida da família, exemplo de vida para que eles sigam. E cumprindo isto, fazendo isto, Deus cumpriria então o que ele havia dito a respeito, ou seja, Cristo viria, de forma que era importante o papel de Abraão, para que Cristo viesse da forma como Deus queria que ele viesse. Há um papel importante a desenvolver, homem, e nós não podemos negligenciar. Olha para o mundo. Nós temos um mundo que está no caos, e se nós formos honestos, reconheceremos que nós erramos, que homens deixaram de liderar a família, que homens deixaram de ser líderes na igreja, e que homens abandonaram a liderança da sociedade, pois se esqueceram do papel que cumprem em apontar para Cristo, que é o nosso cabeça, o nosso Redentor, e dar à sociedade Cristo, que é o Salvador. Negligenciamos, falhamos, e deixamos que a sociedade se tornasse feminista, deixamos que a sociedade se pervertesse nos seus valores, deixamos que a sociedade se tornasse anti-Deus, e não fizemos nada, porque preferimos sentar na frente da televisão e com o controle de remoto e exigindo a comida, ficássemos passando aqueles tolos e fúteis canais como quem não tem nada a fazer. Nos acomodamos. Somos importantes, e aí fora o mundo prova isso. Olha para o mundo e veja a falta que você faz. Olha para o mundo e veja a falta que os homens estão fazendo, porque o mundo está um caos. E em grande medida a culpa é do homem, o sexo masculino, homem mesmo,
a culpa é do homem. Pois Deus havia responsabilizado o homem para guardar a sua palavra, tanto no Antigo Testamento, em Abraão para a chegada de Cristo, como no Novo Testamento, apóstolos, pastores, presbíteros, homens responsabilizados nas cartas por serem aqueles que deveriam guardar e ensinar a palavra do Senhor. Homens, pais, de forma que quando Paulo chega para a igreja de Éfeso e diz para os pais e os filhos nesta relação que deveriam cumprir cada qual o seu papel, ele diz também: pais, versículo 4 do capítulo 6 de Éfeso: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não abandone seus filhos, não sejam irresponsáveis, não abandone o cumprimento da missão de vocês, ensinada até a Abraão, que ordenasse seus filhos, que ensinasse a palavra. Pais, não provoquem a ira de seus filhos por negligenciarem o papel, antes criem na disciplina do Senhor. Quero dizer a vocês que esse pais, essa palavra aqui, esse substantivo, não é pai e mãe. Em grego está escrito exatamente pai, homem, porque há uma grande diferença entre pais, homem e mulher, e pais, homem, não em português, mas em grego há. Ele se dirige aos homens para responsabilizá-los pela educação dos filhos, pelo cumprimento da liderança do lar, como Abraão, que deveria botar em ordem a sua família. Seus filhos estão sem ordem, sua esposa não sabe o que faz com eles, as coisas estão bagunçadas, então assuma seu papel. Entenda que você é um instrumento de Deus para salvar a sua família no que diz respeito a conduzi-la em Cristo e para Cristo. Ainda que Deus é o único que pode operar no coração, mas você é o instrumento para levar a palavra a eles, para conduzi-los na palavra. Você é um instrumento para pôr ordem na casa. Você é um instrumento para dizer o caminho pelo qual eles devem seguir, por meio do ensino fiel da palavra. Então, pais, não provoquem a ira de seus filhos. Ordene a sua casa, ensine a sua casa, conduza a sua casa, porque este é o papel do homem: liderar a família e conduzi-la em Cristo e para Cristo. Pois quando nós cumprimos nosso papel como líder, apontando para Cristo, nossos filhos verão o caráter de Cristo como fiel cabeça da igreja, e nós seremos o exemplo disso, mostrando para eles que Cristo é assim. Meu filho, você está vendo como é que seu pai faz? Seu pai ensina a palavra, não deixa de cuidar de você, de dar o que você precisa, de conduzir você por meio da disciplina, da dedicação no ensino fiel. E você está vendo que seu pai faz isso? Sim, meu pai, eu estou vendo. O Senhor se dedica muito em liderar a família e conduzi-la em Cristo. Pois é, meu filho, eu aprendi com Jesus. Jesus nunca vai deixar a sua igreja, nunca vai desamparar a sua igreja, nunca vai deixá-la sem o ensino. Ele não a deixou, pois a palavra dele nos foi dada. Meu filho, aprenda. O que eu faço, eu aprendi com Jesus. Porque Jesus, aquele que viria de Abraão, que era o escolhido para salvar, aquele para quem aponta a vida de Abraão e a sua descendência, é também um modelo de nossa vida. Quando você lidera com fidelidade, você pode mostrar para seu filho o caráter de Cristo, e como Cristo faz o mesmo conosco. Quando você está triste, você tem um Cristo que cuida de nós como cabeça. Quando você tem necessidade, você ora a Cristo que cuida de nós como cabeça. Quando você precisa de direção, você tem Cristo que cuida de nós como o mestre que nos ensina a palavra. Então você tem Cristo, e os pais devem nos mostrar o exemplo para que nós possamos ir a Cristo com
firmeza e alegria. E por fim, depois que então Deus introduz o seu diálogo, ele conta qual é o problema. O problema é que Sodoma e Gomorra, pecado está aqui, pelo menos é o que ouvi, e então vamos ver se isso é verdade. E os anjos vão em direção a Sodoma e Gomorra. Deus compartilha com Abraão aquilo que estava para acontecer, e Abraão exerce mais uma importante responsabilidade como homem cabeça. Ele intercede. Uma cidade inteira poderia ser destruída, e tem uma família lá dentro. Ló. Sendo Ló o sobrinho de Abraão, Abraão então tinha cuidado com ele, pensou nele, se preocupou com ele. Mas a preocupação de Abraão ainda é maior, ainda que Ló provavelmente foi aquilo que motivou Abraão. Muitas outras vidas poderiam ser abençoadas pela intercessão de Abraão. Quero dizer, marido, que não se acomode com a ideia de que Deus possa ter dado à mulher o ministério da intercessão, porque Deus, em primeiro lugar, antes de a mulher ser uma mulher de intercessão, deu ao homem este papel. Abraão é um exemplo disso. Porque todos os mediadores da Bíblia que apontam para Cristo, aquele que é o nosso intercessor, que intercede por nós, que pede a Deus por nós, todos são homens. Você é o intercessor da sua família, você é o intercessor da igreja, e que sua mulher aprenda com você, que seu filho aprenda com você. E uma cidade inteira poderia ter sido poupada caso houvessem justos naquela cidade, porque Abraão intercedeu por ela, ele pediu a Deus por ela, de forma que cumpriu um papel importantíssimo. Deus foi muito além de Abraão, salvando a vida de Ló, pois era o único justo. Mas Abraão foi aquele que conduziu a Deus o pedido para que Deus fizesse isso, para que Deus cuidasse dos justos. Homens, sejam homens de oração. Até porque, mas eu trabalho muito, pastor, ler a Bíblia e orar, não dá. Olha, meu irmão, para ler realmente, você vai ter que precisar de 10 minutinhos. Acredito que encontrará durante o seu dia, tendo em vista que você tem muito tempo tanto para assistir filmes, assistir programações de televisão e fazer outras coisas. Também há tempo para ler a Bíblia. Mas quero dizer a você que para orar ainda é mais fácil. Você pode orar no ônibus, encostando a cabeça na janela e falando com Deus enquanto chega ao seu destino. Você já pode orar no carro, sem fechar os olhos, Joel. Com certeza de olho aberto, mas você pode orar no carro, falar com Deus, interceder por muitas vidas, para que Deus a abençoe essas vidas. Você pode orar trabalhando, sem desviar a atenção devida, dependendo do seu trabalho, mas em algum momento, ou em muitos momentos do seu dia a dia, você tem como falar com Deus, você tem como conversar. Você dirige conversando com a pessoa do lado, você faz um monte de tarefas no trabalho e em casa, conversando com a pessoa do seu lado. Como é que você pode conversar com tantas pessoas no seu trabalho, na sua casa, dirigindo, no ônibus, e não consegue conversar com Deus? Qual é a diferença? A ocupação será a mesma, falar. Ainda será melhor, porque você não precisará abrir a boca para falar com o Senhor, mas precisará derramar o coração diante dele. Então, homens, intercedam, sejam homens de oração. Não se orgulhem em ver que há mulheres de oração, mas não há homens de oração. Tenha prazer em ver mulheres orando, mas se envergonhe em não dar o exemplo em ser homens de oração. Devemos nos alegrar com aquilo que a igreja está fazendo, mas devemos exigir de nós que sejamos exemplo nisso. Se as mulheres devem ver em alguém o exemplo, não é no pastor apenas, é no marido. Meu marido é um homem de oração. Os filhos vão ser pessoas de oração. E uma família inteira que vive orando é uma família que vive na presença do Senhor, dependendo dele. Homens, o papel de vocês não é sustentar o lar apenas. O papel de vocês é serem mediadores, líderes, cabeças
da família. Então assuma, porque o homem quer ser macho quando se dá de brigão, quer ser macho quando quer cantar uma mulher, quer ser macho quando quer falar mais alto sobre o seu time de futebol, mas não quer ser macho para fazer a obra do Senhor, responsabilizando-se por aquilo que Deus nos responsabilizou. Seja o homem que Deus quer que você seja, porque sendo o homem que Deus quer que você seja, você estará apontando para Cristo. De forma que não só é uma bênção você ser o homem fiel, mas você glorifica a Deus sendo este homem que Deus quer. Não só vidas são abençoadas por você, mas Cristo é exaltado na sua vida. Então, homens, sejam aquilo que Deus quer de vocês, para que Deus abençoe seu lar, de forma que você seja esse instrumento e toda a sua família siga você. Mulheres fortes têm homens fortes, filhos fortes têm pais fortes, e assim a igreja é composta de famílias saudáveis que apontam para Cristo no fiel exercício de seu papel.